Fala galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais uma dica de Excel. Eu sou o Edson e hoje eu vou te mostrar como juntar textos no Excel. Quer saber como fazer isso? Então presta atenção porque tem um detalhe muito importante que eu preciso te mostrar aqui na tela também. Eu tenho aqui João Paulo de Carvalho. Veja que cada uma dessas palavras se encontram em uma célula. E eu preciso juntar isso tudo como eu fiz aqui embaixo. Nós vamos usar a função concat. Essa função é nova no Excel, caso você não tenha, eu recomendo que você atualize o seu Excel. Se você quiser saber a versão do seu Excel, está aparecendo um vídeo aqui em cima no card que eu explico como você saber. Então olha só, eu uni esse nome aqui, ó, João Paulo de Carvalho. Mas veja que o João Paulo ficou junto. Então vou te mostrar um detalhe que você precisa aprender para que caso aconteça aí nas suas planilhas, você saiba corrigir. Então eu vou apagar isso aqui e vou fazer o seguinte, ó, igual concat, e embaixo ele mostra concatenar, que muita gente utiliza ainda, tá? Mas o intuito do vídeo hoje é te mostrar o concat, que é muito mais prático e atualizado. Então eu digitei concat, abro parênteses, e o primeiro critério que ele me pede é o texto. Qual texto que eu quero juntar? E eu posso fazer o seguinte, presta atenção, ó, eu vou clicar na palavra João, que se encontra em uma célula, ponto e vírgula, vou clicar no Paulo, ponto e vírgula, vou clicar nessa sílaba aqui, ponto e vírgula, e vou clicar em Carvalho. E aí eu fecho parênteses. Então o que eu fiz? Eu cliquei em cada palavra que eu quero unir aqui no Excel. Pressionei Enter e veja que ele uniu João Paulo de Carvalho. Por que o João Paulo ficou grudado ali, ó, a palavra João e Paulo? Porque percebe que na célula onde se encontra a palavra Paulo não tem espaço ali no início, antes da letra P. Então eu vou clicar dentro da célula, ó, antes do P, vou dar um espaço e pressionar Enter. Agora sim, veja que ali embaixo ele separou para mim. Suponha que eu queira reduzir o espaço aqui, ó, entre o Paulo e a sílaba D. Eu posso fazer o seguinte, eu venho aqui no Paulo, veja que tem um espaço, ó, eu cliquei, depois do O ali tem um espaço, então eu vou dar um backspace e pressionar Enter. Veja que juntou mais aqui para mim, ó, entre o Paulo e a sílaba D, ele reduziu o espaço. Eu vou apagar aqui, veja que eu tinha juntado também todas as palavras e vou digitar igual concat, abrir parênteses. Dessa vez eu vou selecionar todas as células aqui que eu quero juntar, ó, desde o João até o Carvalho. E aí eu fecho parênteses e pressiono Enter. Da mesma forma que eu te mostrei em relação ao espaço, você pode também resolver aqui, ó. Vou clicar na célula Paulo, vou apagar uma vez aqui e pressionar Enter. Veja que lá na fórmula onde ele uniu as palavras, agora João e Paulo estão juntos. Para reverter, basta eu clicar aqui no Paulo, antes do P eu vou dar um espaço e pressionar Enter, e aí ele voltou normal. Bom, agora presta atenção, eu vou te mostrar uma forma de unir texto no Excel, porém com um detalhe a mais. Aqui eu vou te mostrar como, além de usar outra função, você separar por caracteres que você queira. Não somente o espaço, como nesse exemplo aqui, ó, João Paulo de Carvalho. Veja que eu quis que separasse por um traço ali cada palavra. Então como que eu vou fazer isso? Ó? Vou deletar aqui e vou utilizar a função unir texto. Então eu digito igual unir texto, abro parênteses, ele vai pedir para mim, ó, o delimitador. O que seria isso? Seria o traço que eu coloquei ali, que eu quero que separe cada palavra. Então vamos supor que eu quero aquele traço lá, então eu vou colocar entre aspas duplas aquele tracinho, ponto e vírgula, e ele vai pedir agora verdadeiro ou falso. Na minha tela ali eu estou selecionando de azulzinho o verdadeiro, que é ignorar células vazias. Ou seja, sempre que no intervalo que eu selecionar, que eu queira juntar as palavras, existir uma célula vazia, o Excel vai ignorar completamente essa célula vazia. Eu vou escolher o verdadeiro
ponto e vírgula, e ele me pede agora o texto. Qual que é o texto que eu quero unir? De João Paulo até Carvalho. Então, vou fechar parênteses e pressionar Enter. E olha só, ele uniu João Paulo de Carvalho com o tracinho que eu coloquei na função. Se eu quiser organizar aqui, eu posso clicar ali no João Paulo, dou um espaço, clico ali no início do Paulo, dou um espaço, pressiono Enter, e aí, depois do Paulo aqui, no final, eu dou um espaço, pressiono Enter, veja que ele vai abrindo espaços entre as palavras, Vou clicar no D, vou dar um espaço, pressionar Enter, e veja que ele separou aqui para mim, tá ok? E olha esse exemplo aqui embaixo, João Paulo de Carvalho, e eu separei por barra. É a mesma lógica, pessoal, Agora a gente vai pegar na vertical, vamos fazer a mesma coisa. Igual unir texto, vou abrir o parênteses, ele pede o delimitador, que é o que? É a barra, dessa vez eu quero colocar a barra. Então eu abro aspas duplas, coloco a barra, fecho aspas duplas, ponto e vírgula, e ele vai pedir verdadeiro ou falso. Lembra que o verdadeiro, ele vai ignorar qualquer célula vazia, caso encontre alguma no intervalo onde a gente selecionar. E o falso vai incluir células vazias. Vou colocar aqui dessa vez o falso, pressionar Tab para a gente entender. Ponto e vírgula, no final aqui o texto. Então vou selecionar o texto que eu quero unir, pronto. Agora eu vou fechar parênteses e pressionar Enter. Veja que ele colocou João Paulo de Carvalho separando pela barra. Agora eu vou colocar o Carvalho aqui na célula de baixo e veja que vai ter uma célula vazia, uma célula em branco. E olha só o que ele fez, vou dar um zoom aqui, ele colocou o espaço dividido em barra. Por quê? Agora ele está considerando o espaço. Se eu clicar aqui, abrir a fórmula e colocar verdadeiro, ou seja, o verdadeiro é para que ele exclua células em branco, caso ele encontre no intervalo, então, olha só, ele tirou aquele espaço. E aí, caso você queira colocar espaços para separar as palavras, é muito simples também, Vou apagar aqui para a gente fazer de novo. Igual, unir texto, vou abrir aspas duplas, dar um espaço e fechar aspas duplas, ponto e vírgula, e aí eu vou colocar o verdadeiro para ele ignorar qualquer célula vazia que ele encontre no caminho. Então, ponto e vírgula, qual que é o intervalo que eu quero unir de palavras? É esse aqui, que inclusive contém uma célula vazia. Fechar parênteses, pressionar Enter. Veja que ele colocou João Paulo de Carvalho separado pelo espaço. Dessa forma você consegue unir textos aí nas suas planilhas. Espero que essas dicas tenham te ajudado. Compartilha esse vídeo, deixa teu joinha aí e se liga aqui no canal amanhã porque tem vídeo novo para você. Um grande abraço e até a próxima.